Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele foi criado numa roça no interior de Goiás. Ainda na infância, ajudava os pais na lida e aprendia na prática a importância do cultivo. Na adolescência, enfrentou com a família 4 dias difíceis de estrada em um caminhão pau de arara. Era a mudança para Mato Grosso em busca de oportunidades. Mais de meio século depois, mantém a gratidão e o carinho àqueles que o acolheram, incentivaram e ajudaram a abrir portas em cidades como Nortelândia, Diamantino e Nova Mutum, onde vive há quase 40 anos e participou diretamente da construção do município e do fortalecimento da agricultura local. A vida no campo é uma paixão para o seu Luiz Divino da Silva. Gosta do contato com a natureza e é daqueles que não tem preguiça de trabalhar. Atualmente, planta as próprias lavouras de soja e milho, que se revezam em uma área de 560 hectares, e também investe na avicultura. A granja, movida a energia solar, tem capacidade para alojar cerca de 700 mil frangos. No bate-papo, relembra histórias sobre a origem do município que tem lugar de destaque no agro mato-grossense e fala com orgulho sobre a evolução da nossa agropecuária nas últimas décadas, atividade que sempre fez parte da vida dele e que classifica como uma bênção divina. Seu Luiz Divino da Silva, como é que o senhor está? Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Lhe agradeço pelo tempo, pela atenção, por aceitar participar desse bate-papo aqui no podcast. Tô com saudade de passar em Nova Mutum, aí falei há pouco pro senhor aqui nos bastidores, né? Sempre que vou à cidade, ou que ia à cidade, muitas das vezes conseguia falar pessoalmente com o senhor, porque o senhor sempre teve uma das características que eu considero uma que marca, né, realmente o senhor e o jeito de lidar com as coisas, que é estar sempre disponível, sempre disposto a ajudar, sempre disposto a conversar com os amigos, né, a bem receber, e isso realmente é uma característica marcante, né, que mostra a todos que o conhecem, né, como é o seu Luiz. E aí, claro que eu quero trazer um pouco disso aqui para que outras pessoas também conheçam aqui no podcast. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, eu Luiz Patrone. Graças a Deus tudo bem, e é um prazer grande poder estar falando com você. E aí, para que as pessoas que nos ouvem, também eu quero mandar aqui um abraço e dizer que é uma satisfação. Seu Luiz, o senhor tem uma característica que eu disse, né, de acolhimento, de acolher bem as pessoas. E recentemente, inclusive, um amigo em comum, né, o Pedro Tomazelli, esteve em Nova Mutum. E por um vídeo desses postados aí em rede social, eu vi o quanto o senhor também o acolheu muito bem, né, como de costume. Inclusive, uma quase dupla sertaneja saindo aí com modas de viola e tudo mais, né? Num ambiente muito agradável, que mostra um pouquinho de um dos prazeres, acredito que o senhor também tem em comum com muitas pessoas, que é justamente ter as pessoas próximas, né? Conversando, sorrindo, encontrando e fazendo valer aquilo que é bom da vida, né? Que é dar gargalhada e estar cercado e rodeado de familiares e amigos, né? Acho que é por aí o caminho, não é isso? Então, eu cheguei em casa já à noite, na boca da noite, e lá estava, né, o Pedro com o Felipe, o pessoal lá, juntamente com o meu filho, estava lá comendo um peixinho frito, e já pegamos lá 2 violões, né, o Pedro pegou um, eu peguei o outro, e acabou que nós sentamos lá e iniciamos às 18 horas e paramos às 22 horas lá com a nossa cantoria, né? Então, são momentos bons, né, Luiz, que você pode desfrutar aí das amizades e desfrutar da vida, né? E a música, ela ajuda a alegrar, ajuda a gente destressar, né? E tem aquele ditado que quem canta seus males espanta. Então, desde criança eu gosto e até hoje a gente continua, quando encontra uns amigos, cantar uma moda boa aí, viu? Coisa boa. O Pedro participou daqui do podcast também, uma entrevista muito legal, junto com o pai dele, né, com o Gladir, Pedro Tomazelli, Gladir Tomazelli. Foi o episódio 23, chamado Semente, Legado e Sucessão. Quem quiser, então, ouvir um pouquinho da história desses dois grandes amigos também, pai e filho, Pedro e Gladir Tomazelli, é só procurar aí no histórico do podcast do Patrone.
Agora o senhor falou que desde criança, né, tem essa característica de gostar de música, gostar de cantar, gostar da alegria. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das origens do senhor. O senhor é do interior de Goiás, né, ali de Caçu, e já começa a vida também com uma relação direta com o agro, né, começando ali literalmente na roça. Fala um pouquinho dessa época, né, das primeiras lembranças do senhor, seu Luiz. Eu sou de 54, nasci na cidade de Caçu, Goiás, uma cidade do interior, e desde de criança a gente sempre gostou de participar, está no sangue, corre no sangue a participação com a comunidade, a sociedade, e além de participar lá nos teatros, nas fanfarras, na Polícia Mirim, eu trabalhava na roça, era menino aí de 9, 10, 12, 13 anos, 15 anos, a gente trabalhava na roça, morando na roça há muito tempo, e meu pai é da roça de Toco, né? Então é daqueles que realmente tinha que suar para poder plantar o arroz, o milho, o feijão e colher para manutenção da despesa, né, que a gente tinha. Então eu sou dessa origem, sabe? As primeiras lembranças dessa atividade de campo, de roça, o que vem na memória do senhor? Olha, eu gosto muito da natureza, do campo. E um dos motivos é isso aí. É lembrar do meu tempo de criança, de menino, que o papai levantava às 4:30 da manhã, né? Minha mãe levantava também, ligava o rádio lá para ouvir aqueles modão sertanejo. E meu pai já se organizava para a gente ir para a roça. E nós éramos 2 irmãos, um ficava em casa ajudando a mamãe e o outro ia para a roça, né? E era esse batidão aí, ia para a escola, voltava da escola, ia trabalhar. Então foi assim a vida da gente, né? Graças a Deus que a gente fez, porque passamos alguns momentos que deixou saudade, que deixou lembrança, né? Desde os mutirões que saía naquela época, né? As pessoas que se juntavam lá para ajudar a carpir uma roça quando estava suja, né? As mulheres se juntavam para fiar algodão, né? Então muitas assim passagens que deixou assim saudade e vontade de a gente continuar aí no agro, continuar no campo. E uma característica também que eu acho que o senhor guarda muito dessa época, e é uma opinião particular, mas eu acredito que o senhor deva confirmá-la provavelmente, é essa disposição constante a estar trabalhando, né? O famoso não tem preguiça, né? Eu me recordo aqui conversando com o senhor de uma reportagem que a gente fez em Nova Mutum, que acho que era sobre plantio, acredito eu, ou colheita, e foi noite adentro e era madrugada, e o senhor não pode vir aqui, vamos embora, vamos gravar noite adentro ali, e a gente foi na fazenda ali na época, e o senhor pra cima, pra baixo, correndo, organizando o pessoal que tava, os colaboradores de toda a equipe ali, e ali ficou muito claro, né? Falou assim, olha, o Luiz tá ali, né, botando a mão na massa literalmente, já ficou claro que não tem preguiça, né, seu Luiz? Acorda de madrugada, e se precisar varar a madrugada adentro trabalhando, é algo que eu acredito que o senhor traga aí desse momento da infância, de tudo que o senhor vivenciou, né, com a família na roça. É isso mesmo, Luiz. Essa luta aí, ela é a lavoura, né? O campo, ele é assim, ele existe os momentos, né, que você não pode escolher horário, né? Você às vezes tem que levantar de madrugada, às vezes tem que ir até tarde da noite, né, para você fazer as atividades, porque são atividades que elas estão aí no tempo aberto, né? Ela depende da chuva, do sol, e isso vem, então você não pode descuidar. E se existe uma coisa que é muito gratificante, é você poder levantar de madrugada, ver o sol nascer, né? E já cedo você está indo para o trabalho, né? Juntamente com o pessoal, e você vê o sol entrar, né? Então isso aí tem um valor muito grande. E a gente existe essa questão dos horários, mas você procura fazer aquilo que precisa de fazer nas horas, e depois tem aquele momento que às vezes você pode descansar e com certeza descansa, né? Então é assim mesmo, Luiz. Ah, que maravilha. E aí o senhor ficou, esse tempo vivenciou essa infância ali no interior de Goiás, mas aí na adolescência do senhor, pelas minhas contas aqui que o senhor me passou, em torno de 15 anos mais ou menos de idade o senhor tinha, vocês vêm para Mato Grosso, né? Como é que foi essa vinda aqui para Mato Grosso? Na época, o meu pai
comprou uma chácara lá em Caçu, uma área lá, e ele pegou um pouco de dinheiro para poder ajudar a pagar a chácara. E na ocasião o juro era muito caro, 10% ao mês, e com aquilo ele começou a entrar em parafuso e ele vendeu a chácara para nós irmos para o Mato Grosso. Entramos num caminhão pau de arara e viemos para Nortelândia, né, aqui no Mato Grosso, cidade de garimpo, mas viemos com muita dificuldade, porque nós levamos 4 dias para chegar aqui, não tinha asfalto nas estradas, né? E minha mãe grávida de 8 meses, nós éramos em 5 irmãos, juntamente com meu pai, e foi assim, muito sacrifício a chegada nossa aqui no Mato Grosso. Quando vocês vieram ali para a região de Nortilândia, então, né? E aí era um momento em que Nortilândia também estava, vou usar a palavra prosperidade, né? Estava vivendo a época do garimpo, se eu não me engano, nesse momento, né? Como é que foi essa instalação aqui? Então, quando a gente chegou em Nortelândia, eu tinha trabalhado lá no Caçu e ganhado pelo meu trabalho 2 cargas de fumo. Uma carga de fumo são 30 metros. Então, era 2 cargas, era 60 metros. Meus pais tinham mais alguma. Nós chegamos em Nortelândia sem recurso, sem dinheiro, e a gente vendia aqueles pedacinhos de fumo para poder comer. E quando nós fomos para Nortelândia, que chegamos lá, tinha o padre lá, o padre Matias, que era um grande padre, um gaúcho, trabalhador demais. Ele levou lá o primário, o 2º grau, o 3º grau para Nortelândia, e ele nos acolheu como filho dele, né? Inclusive me ajudando a arrumar serviço para mim, de servente, de pedreiro, e inclusive colocou uma matéria no colégio do 2º grau, né, do 1º grau, de técnicas agrícolas, para poder me arrumar para ser professor dessa matéria lá, que tinha mais de 400 alunos. Isso aí, para mim, foi assim, muito gratificante. Para nós, o Padre Matias foi um grande homem, muito gratificante pelo que ele fez por nós, né? Nortelândia, inclusive, só para... saíram de lá muitos profissionais grandes, que está aí no Mato Grosso, para fora do Mato Grosso, que devem muito, com certeza, todos agradecem muito ao Padre Matias. Que legal, senhor Divino. E aí o senhor traz também uma outra característica que é marcante no senhor, que é essa religiosidade, né? Essa fé, essa devoção, né? E essa ligação aí realmente com a igreja, né? Que é uma das características também do senhor que eu já pude testemunhar em conversas, né? E que o senhor, antes da entrevista, me passou alguns pontos aqui da vida do senhor e ficou muito marcante isso. Inclusive, eu vou reforçar aqui, a vinda de vocês de Goiás para Mato Grosso, vocês chegaram com uma carta de recomendação de um padre lá de Caçu também, né? Justamente para fazer essa apresentação de quem era a família que chegava na cidade. Isso era muito comum, né, senhor Luiz? Isso. Quando foi para nós sair lá de Goiás, do Caçu, os padres lá, como meus pais participavam lá, a gente era coroinha lá no Caçu, eu e meu irmão, e aí eles não queriam que nós viéssemos de forma alguma. Então os padres lá fizeram uma carta de recomendação e entregamos essa carta para o Padre Matias, e foi aí que ele nos acatou, nos acolheu, né, dando todo o apoio lá em Nortelândia, sabe? E foi realmente... Nortelândia foi uma cidade que eu fiquei lá 5 anos, né? Chegamos em 69, mas lá tem o bairro da Ponte, por exemplo. Quando nós chegamos lá não tinha casa, eu ajudei a cavar a valeta, era menino, ajudei a cavar a valeta lá para fazer a rede de água, né? E participei lá como presidente do grupo de jovens, criamos um grupo de jovens. Então a gente estava sempre presente lá na sociedade. Aí a minha infância ali foi assim, foram 5 anos em Nortelândia, né? Bom, seu Luiz, que legal, né? Essa realidade é muito diferente da que a gente vive hoje, né? Você viu que naquela época uma carta de recomendação foi determinante para que vocês tivessem esse acolhimento que o senhor destacou aqui, todo esse apoio, inclusive incentivo para que depois o senhor buscasse aprimorar os estudos, né? Fora do estado, inclusive, mas ligada à área de agro, né? Que nunca deixou de fazer parte da vida do senhor, né? Isso, eu em 1975, através do Padre Matias, eu fui fazer um curso em Diamantino de cooperativismo, e de lá eu ganhei 2 bolsas de estudo para estudar em Porto Alegre. Então aí fui para Porto Alegre, ganhei 2 bolsas, uma eu dei para o João Olímpio, que é lá de Nortelândia,
e nós fomos. Então, ficamos lá 3 anos, e onde eu fiz contabilidade com especialização em cooperativismo. De Porto Alegre, eu voltei para Diamantino, isso já em 1978, no início de 78. Cheguei em Diamantino, fui no seminário lá para conversar lá com o bispo e tudo, e tinha uma cooperativa que tinha feito um trabalho para eles em 76, dezembro de 76, que era o Serafim de Cianera era o presidente. Aí quando ele soube que eu cheguei em Diamantino, aí ele me convidou para me trabalhar com eles, me contratou, e aí eu fui trabalhar nessa cooperativa, Cooperativa Agrícola Mista de Diamantino, né? E era uma cooperativa assim que ela teve uma grande importância na época, na ocasião, isso nos anos de 70, 80. Por quê? Porque era um botecão, né? Mas os produtores ali da região de Diamantino, de São José do Rio Claro, de Nova Mutum, de Lucas do Rio Verde, que estavam chegando aqui para o Mato Grosso, eles chegavam e iam lá em Diamantino para associar nessa cooperativa, né? E a cooperativa era uma cooperativa pequena, ela não tinha assim, condições, capital para poder bancar, ajudar na agricultura, né, nos financiamentos. Então ela tinha assim, bastante dificuldade, né? E os produtores que estavam chegando aqui em Nova Mutum, tanto aqui como em Diamantino, Lucas, eles chegaram assim também sem recurso. A maioria deles sem recurso e dependia de financiamentos, né? E eles se associaram. Tanto que em 1980, final de 80, foi até interessante, porque eu estava lá na cooperativa, sentado lá, estava o senhor Osmar Pedrolo, que era o gerente, e eu era o contador. E nós sentados lá, que nessa ocasião já o presidente da cooperativa era o Sebastião de Assis, já não era mais o Serafim de Cianera. Nós sentados lá, o senhor Osmar Pedrolo falou: Luiz Vino, o que você acha de nós oferecermos a cooperativa aqui para a Coopervale, a Cevale hoje, que era a Coopervale, lá em Palotina? Foi lá trabalha o meu irmão, que é o Caio Pedrolo, e ele é gerente de peça. O que você acha de eu ligar para ele, para ver se vocês não querem vir para cá para comprar a cooperativa? Eu falei: senhor Osmar Pedrolo, liga. Mas na ocasião, lá em Diamantino, só tinha PS, não tinha telefone, né? Aí ele foi no PS e ligou. Ele ligou lá, com uma semana, chegaram em 7 diretores da cooperativa. Na ocasião, o senhor Madeu Pelvezan era o presidente. E chegaram, né? E eu peguei eles lá em Diamantino, isso final de 80. Peguei eles lá em Diamantino, coloquei dentro de uma Kombi e trouxe eles aqui em Nova Mutum. Por quê? Porque em 79 nós começamos o primeiro armazém aqui em Nova Mutum, que era o armazém da Coande, uma área que o doutor José Aparecido Ribeiro tinha doado. Nós começamos esse armazém. Era armazém já preparado para arroz, porque na ocasião só se plantava arroz, não plantava soja. E aí eles vieram aqui, nós fomos até na São Manuel, e eles ficaram apaixonados pelo Mato Grosso, né? Eles voltaram para Palotina. No início de 81, eles pegaram e assumiram a cooperativa, a Coande, né? E aqui dali para o nosso Mato Grosso, para a nossa região, para os produtores, foi de grande importância, foi muito importante. A Cevale, ela faz parte da história do agro, da agricultura aqui na nossa região. Por quê? Porque até então, como não plantava soja, e eles chegaram em 4 pessoas. Chegou um gerente, que era o Haroldo Pedro Genesini, chegou um gerente do agrônomo, que era o Luiz Antônio Centenário, e mais o Milton Carlos Docin, para trabalhar em cima de projetos, e o Oldemar Eixut, que até hoje continua aqui na região de Nova Mutum, que veio para trabalhar na pesquisa. E aí já chegaram e eu continuei lá como supervisor administrativo, depois passei para supervisor comercial da cooperativa, já era a Coopervale, né, que hoje é Cevale. E já foi montado, pelo Grupo técnico, já foi montado um campo experimental lá em Diamantino, no Novo Diamantino, e um outro aqui em Nova Mutum, aqui perto do Alfredo Horner, naquela região dali, a 30 quilômetros de Nova Mutum, foi montado um outro campo lá. E nesse campo experimental, então, plantou
entrou com arroz, feijão, milho, soja, né, trigo, quer dizer, várias culturas para poder ver o que ia dar aqui na região. Então, esse foi o primeiro passo, né, para que o soja entrasse aqui. É muito interessante ouvir o senhor falando, senhor Luiz, porque eu fico imaginando, né, tentando visualizar imagens aqui dessa época, né, realmente viajando na história que o senhor vai nos trazendo, né, que o senhor vivenciou e outros tantos imigrantes que vieram para cá vivenciaram essa construção de um estado, né, essa construção de novas regiões, baseado principalmente na produção do campo, né? E aí o senhor destaca pontos que eu acho que são muito importantes, né? Um deles, a soma de esforços, o cooperativismo, né? Ou seja, realmente várias pessoas trabalhando juntas para ajudar outras pessoas, né? Seja por meio de busca de financiamento, seja por meio de construção de infraestrutura. Aí sim, a infraestrutura também começando a garantir, né, uma autonomia para aquela região, né, gradativamente, o que é fundamental, e a gente sente a carência, né, cada vez mais de infraestrutura, porque a nossa produção aumentou e aumenta exponencialmente, né, e a infraestrutura não consegue acompanhar isso. E também o senhor já destacou ali os campos experimentais, ou seja, a pesquisa, né, a busca pela pesquisa para que o desenvolvimento de fato aconteça no momento esperado. Eu acho que são pontos importantes, né, que em proporções diferentes das que a gente vê hoje, mas já aconteciam e foram essenciais para o desenvolvimento de uma região. A gente está falando aí de 40 anos atrás aproximadamente, né? Isso, Luiz. Eu considero assim que foi um grande passo, tem um valor extraordinário as pesquisas, né? Se nós formos olhar aí, desde aquela época lá que a Cevale estava iniciando aqui, a Embrapa já existia, né, que é um órgão importantíssimo para o nosso agro. A fundação, né, também depois veio somar produtores, de uma forma geral, um pessoal que realmente chegaram e com coragem, né, e para abrir esse Mato Grosso, abrir aí o Brasil e com agro, né, e as pesquisas de uma forma geral. Então a gente tem que agradecer muito por tudo isso que foi feito. Eu pude ver, né, o início da agricultura aqui, que se você abrir uma área, você tinha que calcarear, colocar 3, 4 toneladas de calcário, não podia colocar mais. Se colocasse, a soja amarelava, quer dizer, você não conseguia produzir, né? Hoje você abre uma área, você coloca aí 8 toneladas, 9 toneladas, 10 toneladas de calcário, quer dizer, para você que faz parte da correção de solo aí para você poder produzir. Quer dizer, o calcário está confirmado que é um dos itens aí importantíssimos para a produção de lavoura. Então, essa pesquisa vai mostrando tudo isso, né? Variedades, as cultivares aí, quer dizer, parte de insumos, os fertilizantes, quer dizer, tudo isso vai sendo adequado de uma forma em que se torne produção e produção boa, né? Legal, muito legal a gente destacar esse ponto de que é sempre válido, né, trazer essa valorização, resgatar o passado e pensar no futuro, de fato, destacando essa importância do trabalho de tantos, né, feito no passado, feito no presente, que será feito no futuro, para que a evolução da agricultura, da pecuária, né, ou da atividade não parem, né, de avançar na velocidade que a gente espera. Tá chegando a hora da maior feira de tecnologia e negócios do maior chapadão agricultável do mundo. É a Parecis Superagro 2023, que este ano tá literalmente cheia de novidades por todos os lados. A começar pelo Parque Odenir Hortolã, que tá de cara nova, passando por uma reestruturação que vai tornar ainda melhor a maneira de visitar, conhecer e explorar as atrações da feira. Para ter uma ideia, são 50% a mais de novos espaços para expositores. Então você já imagina o que vai encontrar por lá, né? Grandes máquinas, vitrines tecnológicas, demonstrações, além de palestras nacionais e muitas oportunidades para realizar excelentes negócios. Já anota aí na sua agenda, hein? De 28 a 31 de março em Campo Novo do Parecis. Parecis Superagro 2023, semeando agora um futuro de inovação.
Seu Luiz, o senhor até então citou aqui pra gente, né, contou um pouco da sua trajetória já focada ali na parte do cooperativismo, né? Mas aí você, depois de um tempo, o senhor passa para a empresa, né, para o grupo que fundou, né, um dos colonizadores aí de Nova Mutum. Queria entender como é que foi esse momento, né, essa mudança de trajetória, ou mudança de profissão, né, vou usar assim, da vida do senhor. Então, eu tive assim um prazer muito grande, uma honra muito grande de ter conhecido o Dr. José Aparecido Ribeiro, né? Eu falo que tiveram algumas pessoas que passaram na vida da gente que foi muito importante, né? Aí iniciar pelo Padre Matias, né? O Haroldo Pedro Genesini, depois aí o Dom Henrique, o Serafim de Cianelli, o Dr. José Aparecido Ribeiro, foram pessoas assim, muito importantes na vida da gente, porque nos ajudou a gente caminhar para que a gente chegasse onde a gente chegou. Eu trabalhava aqui na Cevale, vim para Nova Mutum em 85 para gerenciar a Cevale. Cheguei aqui, não tinha 80 casas na cidade. Era pequena, energia precária, em alguns pontos só, a água também, mas já tinha aqui uma vila, chamava Vila Mutum. E os produtores, inclusive, estavam começando. Eu cheguei no dia 10 de outubro para nós iniciarmos a obra que hoje tem a Cevale aqui, a estrutura, para receber a safra que estava sendo plantada. Para se ter uma ideia, nos anos de 85, 86, 87, nós chegamos a receber aqui em Nova Mutum 1.300.000 sacas de soja, numa estrutura bem precária. Foi o início dessa... Dava fila de 4 dias para se ter ideia, né? Mas foi bem. E o doutor Ribeiro, José Aparecido Ribeiro, quando ele chegava em Nova Mutum, por algumas vezes, ele chegava e ia me visitar lá na cooperativa. Chegava lá, sentava comigo ali, ficava ali meia hora, depois ele ficava na cidade 15 dias. Antes dele ir embora para São Paulo, ele voltava lá, sentava comigo mais uma meia hora, depois ele ia embora. E a cada 90 dias ele vinha para cá e a gente conversava. Aí chegou um dia que ele me chamou até em 1988, quando foi para ter o primeiro prefeito, ele queria que eu fosse prefeito de Nova Mutum. Tinha feito uma pesquisa lá e meu nome tinha dado consenso. E ele, com o Jonas Pinheiro, queria que eu me candidatasse. Eu falei não, porque eu estava bem na Cevale e que não teria interesse político, né? Apesar que eu gosto muito de política, mas nunca me tive assim, resolvi entrar na política. Bom, e aí quando foi em 89, início de 89, ele mandou me chamar na fazenda novamente, né, e me fez uma proposta. Falou: Dino, eu quero você para ser o meu superintendente aqui no Mato Grosso, na fazenda. Até eu falei para ele: doutor Ribeiro, eu não tenho essa experiência de trabalhar com fazenda, né, porque eu sou da roça, nasci na roça, né, é uma coisa menor. Ele falou: não, eu te quero aqui. E me fez uma proposta que acabou que eu fui trabalhar com ele. Trabalhei com o doutor Ribeiro por 5 anos, aí ele faleceu, né? E aí eu continuei aí com a família, né? O Frederico assumiu aí a presidência, juntamente com a dona Hilda, né? Também aí a família, a Moira, o Henrique, Ana Cristina, Ana Elisa, que é a família. E eu estou hoje há 33 anos com a família, né? Que legal. Eu acho que é legal nesse momento aqui, seu Luiz, só para a gente também trazer essa informação para quem não conhece a história de Nova Mutum. O senhor falar um pouquinho do papel da colonizadora, como é que foi a construção, né, de Nova Mutum, já que o senhor citou ali o seu Ribeiro. A Fazenda Mutum, é uma propriedade adquirida por um grupo de paulistas, onde capitaneado pelo doutor Ribeiro, né, e ele que estava na administração, na época, doutor Ribeiro, e em 1966, compraram uma propriedade aqui de 169 mil hectares. Né? E era cerrado, não tinha nada, né? E começaram a abrir essa propriedade com pastagem aí nos anos 70. E, em 73, passou um técnico da FAO aqui, um japonês, do ministro da Agricultura, que ele estava andando ação agrícola para produzir comida nos anos de 2000. Quando ele chegou aqui em Nova Mutum, que ele viu esse mundão aqui, ele falou para o doutor Ribeiro: doutor Ribeiro,
Isso aqui vai ser o celeiro do mundo em comida nos anos de 2000. E o doutor Ribeiro gostou muito da conversa e foi. Quando foi em 1974, o doutor Ribeiro pegou uma área de 200 hectares aqui de frente à cidade de Nova Mutum, fez ali um campo experimental de 200 hectares, plantando arroz, milho, e soja e feijão. O soja produziu, na ocasião, 30 sacas por hectare. Então, aquilo lá deu uma confiança de que aqui realmente plantava. Aí, quando foi em 78, o doutor Ribeiro ele foi para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, contratou uma empresa lá, que é Eldorado, para vir aqui para montar aqui um projeto de colonização aqui em Nova Mutum. Ele pegou uma área aqui de 100 mil hectares, partiu em lotes de 50, 100, 200 e 400 hectares, né? E pegou 550 hectares para começar a cidade. E fez aqui um planejamento de cidade, que hoje nós podemos, inclusive, dizer que a nossa cidade é uma das mais bem planejadas do estado de Mato Grosso, e foi dado início nesse projeto do Dr. Ribeiro. Foram 550 hectares com lotes de 1.000 metros quadrados, onde ele vendia um lote rural e dava 2 lotes urbanos aqui para o desenvolvimento da cidade, né? Bem como áreas para empresas para vir construir. Aqui é exemplo da Coand, que recebeu uma área em doação em 79 para construir o primeiro armazém aqui. Então foi assim o início de Nova Mutum, né? E Nova Mutum é uma cidade hoje que tem aqui 70 mil habitantes, né? Tem aqui 1.800 hectares. Desses 1.800 hectares, 800 hectares fomos nós da colonizadora Mutum, a Mutum que colonizou. Então, e a Mutum foi então um braço da Fazenda Mutum, do Grupo Mutum, para poder colonizar e ajudar a fazer aqui essa cidade Nova Mutum. Mutum, o Grupo Mutum, a JAR, a família, eles têm sido muito importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, porque sempre ajudaram aí no crescimento, com áreas tanto abrindo loteamentos, bem como cedendo áreas aí para o município, para algumas instituições, né, para ajudar no crescimento da cidade. Então tem sido assim apoia muito aqui o município. E a gente, né, com o Luiz, a gente como amante, como eu sou realmente um apaixonado por Nova Mutum, então a gente também luta, né, de toda forma para que nós tenhamos uma cidade boa, uma cidade progressista, uma cidade que cresce, uma cidade que dá qualidade de vida para as pessoas, para o povo. Para mim, não tem coisa mais importante do que você ver as pessoas chegarem aqui e ter uma casa. Hoje mesmo nós estamos num período que falta habitação, né, mas está se trabalhando para isso, né, e nós estamos crescendo muito, chegando indústrias, comércio de todo tamanho, exemplo da Rumo que está chegando aqui agora. Então, várias empresas como Impasa, Bung e muitos, hospital de qualidade, saúde de qualidade, a parte de segurança de qualidade, educação de qualidade. Então, nós estamos aqui num eixo norte-sul, leste-oeste, a 250 quilômetros de Cuiabá e de Sinop, um lugar que vale a pena, quem não conhece, vale a pena vir conhecer. É uma baita cidade mesmo. Me recordo da primeira vez que eu fui aí para Mutum, deve ter sido por volta de 2007, 2008. Não conhecia. Já a partir de então, todas as vezes, todos os anos que eu passo aí, eu vejo uma evolução constante, né? A gente que tá de fora consegue acompanhar isso. Quem tá vivenciando certamente fica muito feliz com o avanço, né, para essa cidade diferenciada, né, assim como outras aí do médio norte do estado, de toda a região aqui de Mato Grosso. Muito legal ouvir do senhor que testemunhou todo esse crescimento, esse acontecimento de Nova Mutum, né, essa paixão, esse amor, esse carinho pelo lugar que tão bem o acolheu, assim como a outras famílias também. Agora, seu Divino, só para a gente falar um pouquinho da Mutum Agropecuária, hoje as atividades foram arrendadas, né? Como foi a condução do senhor
ali durante os anos em que estava com a produção a todo vapor aí, né? Porque não era só soja, milho, tinha várias outras atividades agropecuárias ali que faziam parte do leque da Mutum Agropecuária, né? Isso. Com a morte do Dr. Ribeiro, da dona Hilda, né? A família, como eles estão mais focados em São Paulo, então a família achou por bem em arrendar as áreas, né? Nós chegamos a plantar aqui 48 mil hectares entre safra, safrinha, né, soja, milho, algodão, e assim, já da pecuária, fomos muito fortes da pecuária, mas a família achou por bem estar aplicando lá em São Paulo também, né, e arrendar aqui, e nós continuarmos aqui nessa parte de empreendimentos imobiliários. Mas seria isso aí, né? A Mutum, ela deu muita condição para que as pessoas viessem para cá para produzir, né? Ela participou aí de várias formas, inclusive vendendo essas áreas, que foram esses 100 mil hectares de áreas vendidas para poder dar oportunidade para as pessoas virem para cá e produzir. Ela deixou aqui um cinturão verde na cidade também para que viesse para cá chácaras para produzir pequenas agriculturas como horta, e que hoje tudo isso aí está virando em loteamentos, mas a agricultura em si, a parte agrícola da Mutum, realmente ela está dando uma segurada. E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já está na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A Agrosol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a Agrosol também oferece tratamento de sementes industrial com certificação de excelência pela Syngenta, serviço de entrega, posicionamento de cultivares, ajuste fino de plantio e um acompanhamento especial do time de campo. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da Agrosol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. Agrosol Sementes, germinando o futuro. Com o arrendamento, vamos colocar assim, né, das atividades do grupo, então o senhor que estava ali mais ligado à parte agropecuária segue para uma outra parte da empresa, mas a agricultura continua fazendo parte da vida do senhor. Eu queria que o senhor falasse dessa outra parte então, né, da vida do senhor, o senhor como aí proprietário rural, né, e também continuando com o agro na história do senhor. Isso, eu, graças a Deus, tenho uma família, tenho 3 filhos, né, minha esposa, e temos 7 netos. Vai nascer mais um agora, vai para 8 netos, né? Então a nossa família toca uma lavoura. Nós também produzimos soja, produzimos milho. Nós temos aí uma parceria, integração aí com a BRF também, né, na área de frangos. Temos lá um tanque de peixe, mas mais para alimentar os olhos lá e para a gente de vez em quando pegar um peixe para comer, mas não para comércio, né? Mas temos. E a gente tem isso aí até porque, como a gente é do agro, a gente é do campo, a gente é do interior, isso dá um prazer muito grande, né, de você estar nessa atividade. Eu moro na propriedade rural, né? Nós moramos com a família na propriedade rural, a minha esposa e eu, e morei por 15 anos na Fazenda Mutum, dentro da Fazenda Mutum. Então, assim, para a gente é uma vida que a gente gosta, né? E ela é bem saudável, né? E temos que, eu me sinto no dever, na obrigação de estar ajudando a produzir.
né, produzir comida, eu me sinto nessa obrigação. Temos lá um sistema de energia solar, que também lá, que todas as granjas nossas, os núcleos de granja, eles são tocados com energia solar, que é um processo que eu recomendo para quem for que seja, porque é de uma importância muito grande, né, para projetos no geral, né? É industrial, é comercial e é rural. Que legal, seu Luiz. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. Durante esse bate-papo até agora a gente contou, né, a história do senhor e sempre está ligada ao agro, né? O que o agro representa para o senhor olhando para trás aí? O que é o agronegócio, a agropecuária, né, a produção, independente do tamanho da produção? O que significa isso na vida do seu Luiz Divino da Silva? Olha, para mim o agro é uma bênção de Deus. Por quê? Porque a gente que viu a agricultura desde menino, né, produzindo inicialmente na enxada, na foice, no machado, chegar com a tecnologia que tem hoje. Você vê a quantidade de agricultura que entrou no país, que entrou aqui no Brasil, que entrou aqui no Mato Grosso, que entrou aqui na nossa região. Sair daquelas áreas que eram improdutivas, mesmo pastagem degradada, para passar a ser essas áreas que tem hoje aqui produtiva, valorizada. Saber que o agro leva a comida para dentro das casas e fora das casas, em cima de uma mesa, né, que veste o ser humano, que alimenta o ser humano e que dá vida e saúde para o ser humano, é do agro. Então a gente só tem assim que realmente agradecer e dizer que para mim o agro ele faz parte da minha vida e vai fazer sempre. Fez, faz e vai fazer, se Deus quiser. Que maravilha, seu Luiz. Antes da gente tocar pro fim aqui desse bate-papo, que tá passando rápido, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de um projeto que eu sei que o senhor guarda no coração, é um dos grandes orgulhos do senhor e claro, de toda a comunidade de Nova Mutum, que é o projeto social da orquestra. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do tamanho do orgulho, né, e da importância desse projeto para a cidade, a Orquestra Jovem de Nova Mutum. Eu não posso falar desse projeto sem não falar da família da Mutum, porque a dona Hilda, a esposa do José Aparecido Ribeiro, ela faleceu agora há pouco com 91 anos. E a dona Hilda, lá em Riviera de São Lourenço, em São Paulo, ela montou um projeto de orquestra lá. E era um projeto deles lá, de loteamento deles, um empreendimento, né? E quando começaram em Riviera, começaram em Nova Mutum. E a dona Hilda chegava para mim aqui e falava: Luiz Divino, é bonito demais a orquestra lá, aquelas criancinhas que chegam, do nada, daqui a pouco tá tocando um instrumento. Precisava de criar isso aqui em Nova Mutum. Falava para a dona Hilda, um dia vai criar. Aí, um dia o Frederico encontrou o Leandro Carvalho, até depois o Leandro Carvalho foi secretário de Cultura do Estado, e o Leandro Carvalho se formou lá, fora do país, e veio para o Mato Grosso com a intenção de montar uma orquestra. Encontrou o Frederico em São Paulo. Aí o Frederico falou: não, vamos montar em Nova Mutum. Eles vieram para cá e nós ficamos aqui 3 dias conversando, isso foi em 2003. 3 dias conversando, aí ele falou: não, eu preciso montar em Cuiabá, porque aqui, lá é uma capital, tem gente. E foi para lá. E a partir daquela data, a dona Hilda começou a ser uma das mantenedoras do projeto Ciranda lá em Cuiabá. Tá. E aí, quando foi em 2005, o Frederico ganhou uns instrumentos lá em São Paulo, que era da Associação dos Empresários da Amazônia, a qual o doutor Ribeiro foi um dos criadores dela, foi presidente. E aí ela foi para São Paulo. Como ela foi para São Paulo, ela fazia parte da diretoria e ela extinguiu. Quando ela extinguiu, o Frederico pediu esses instrumentos para cá, 40 instrumentos. E eles vieram para Nova Mutum. Ele falou: Dino, vê se você consegue abrir uma orquestra, negócio de música em Mutum. Aí eu dei umas mexidas na época, lá não conseguimos, mexendo de todo jeito, não conseguimos. E aí quando foi em 2009, aí chegou para cá o Roberto, como coordenador de cultura do município. Na época quem era o prefeito era o Lírio. E aí ele falou que queria montar a escola de música.
O Edmar, que hoje é o nosso maestro, é o maestro da escola, falou: olha, eu conheço o Luiz Divino na Fazenda Mutum, tem uns instrumentos, aí ele já lutou com isso aí. Aí vieram na Fazenda Mutum, e dali nós já montamos, convidamos para uma reunião na cidade, estava o prefeito, vice-prefeito, várias autoridades, juízes de direito, que era o doutor Gabriel, os vereadores, uma liderança lá, e dali saiu uma reunião para montar uma escola de música, uma orquestra, da qual montou ali uma associação provisória, da qual acharam que eu tinha que ser o presidente. Aí dali saímos e já montamos uma orquestra, lá com 22 diretores, e da qual eu entrei como primeiro presidente, fiquei por 9 anos nessa presidência, né? E hoje a nossa orquestra ela já está indo para 13, 14 anos, né? E com sucesso muito grande. Quando nós entramos, que nós criamos a associação, com 6 meses nós construímos a sede dela. E com 6 meses nós fizemos uma primeira apresentação, hoje com 60 alunos. Hoje a associação está com mais de 400 crianças, ela é mantida com doações de empresa, tem vários aqui que são mantenedores. Aproveito aqui para agradecer de coração a cada um deles, porque eles sabem o quanto eles são importantes para a nossa orquestra, né? E cada um que é mantenedor sabe de quem eu estou falando. Então, fica aí o nosso muito obrigado aqui em nome da nossa diretoria. E é uma orquestra, ô Luiz, que ela representa muito bem a nossa cidade aqui, em várias cidades por aí. Ela tem saído daqui para apresentar em Cuiabá, em outros municípios. E o importante disso é o seguinte, que você vê o desenvolvimento dessas crianças, inclusive dentro da sala de aula. Os próprios professores dizem que as crianças que estão na orquestra, existe um diferencial nelas, né? É um projeto social muito importante para a nossa cidade. Não tem discriminação, ali é pobre, rico, preto, branco, feio, bonito, todos são iguais. Isso é muito importante, né? A música, né, esse incentivo, assim como para muitos também o esporte né, é realmente um elemento muito forte, né, para esse tipo de trabalho, para o trabalho social. Como você disse, o comportamento, o rendimento na escola muda, né, porque de fato há todo um desenvolvimento que é proporcionado pela atividade em grupo, por estar aprendendo algo novo, né, por estar vendo resultado nisso, né, realmente é gratificante, acredito que para os mantenedores, para quem está envolvido e mais ainda para quem participa e é beneficiado por esse projeto, né, realmente é algo que chama atenção e que rende muito orgulho a todos vocês, né, seu Luiz? Isso, com certeza, nós temos aí esses 22 diretores que trabalham sem receber, né, trabalham só por amor ao projeto, né? As crianças, e a gente tem muito a agradecer, e temos alunos, professores. Nós temos hoje músico profissional, Luiz, que está tocando lá na polícia, lá em Cuiabá, na banda da polícia do Exército, em São Paulo, quer dizer, né? E da banda militar. Nós temos que saiu daqui, aluno nosso, hoje na Bahia, tocando na orquestra, grandes orquestras, Minas Gerais, ou seja, ela já formou muita gente, né? Então, além de formar músico, ajuda na cidadania, na formação das crianças aí, para que tenhamos jovens, né, pessoas boas aí nesse país nosso afora. Que legal, seu Luiz. Parabéns ao senhor e a todos os envolvidos nesse projeto, né, que realmente é de encher os olhos. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Seu Luiz, a gente está partindo para o fim aqui e tem um espaço aqui no bate-papo, no podcast, em que eu deixo aqui aos convidados, né, aos amigos e amigas que participam do programa, um espaço para que o senhor diga qual foi aquela pergunta, ou qual é aquela pergunta que o senhor nunca precisou responder na vida, mas o senhor teria interesse de responder, né? Que nunca ninguém lhe fez essa pergunta. Então o espaço é aqui para que o senhor deixe essa pergunta que nunca lhe foi feita e a resposta, né? O que o senhor gostaria de falar. Olha, eu quero aqui fazer um agradecimento à minha família, né? Minha esposa, os nossos filhos, nossos genros, nora, aos nossos netos. E um agradecimento a todas aquelas pessoas que
estiveram do lado da gente, né, na construção do que a gente vem fazendo. Agradecer a família, lá o Frederico, com toda a família do Dr. Ribeiro, Dona Hilda, a Moira, o Henrique, por todo esse tempo que estivemos juntos, né? E quero aqui também agradecer muito a Deus, né, pela saúde que nos deu, a minha família, a minha mãe, a meus irmãos, meus familiares todos e aos amigos, né, que sempre estiveram aí junto com a gente, aos nossos colegas de trabalho, né? A gente agradece a todos. Agradecer aí por essa luta boa, né, Luiz? Essa batalha boa, e para a gente poder, quero aqui agradecer também a toda assim, a sociedade de Nova Mutum, né, porque vieram para cá e procurando produzir, procurando fazer uma cidade boa, uma cidade planejada, dando continuidade nesse planejamento da cidade, aí aos prefeitos que passaram por aqui, vereadores, né, e os secretários, que todo o ser humano que ajudou no crescimento aqui da nossa cidade. Eu agradeço de coração. E a você, Luiz, você é uma pessoa que eu gosto muito de estar te ouvindo, de estar te seguindo, né? Não é de hoje, faz muito tempo, né, que você é uma pessoa realmente diferenciada, né? É um repórter assim, que eu valorizo muito, tenho um grande respeito por você, pelo seu trabalho. Parabéns, continua assim, porque é assim que precisamos de pessoas, né, comprometidas. Muito obrigado aí a todos. Seu Luiz, eu que agradeço mais uma vez pela participação, pelo carinho de todas as vezes, o carinho de sempre, né? E parabenizo o senhor pela história e pela pessoa tão simples, né, e tão disposta como o senhor é. Obrigado por essa participação aqui, viu? Muito obrigado, Luiz. Grande abraço aí. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.